Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo vence bem e já é o vice-líder do Carioca, te cuida Fluminense. Acabou de ser confirmado no Rio, Flamengo contata Igor Coronado e recebe resposta do seu staff. Braz confirmou agora, Flamengo tem quentinha sobre Léo Ortiz e um ponta-direita. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Olha a minha cara de felicidade. Mais uma vitória, mas estava magrinha no primeiro tempo, com um golzinho só do Gabigol, numa excelente assistência lá do Luiz Araújo, jogou muito bem. Mas daí em diante, o Flamengo jogou o primeiro tempo em ritmo de treino, lento, sonolento, e com aquele joguinho de bolinha para trás, bolinha para o lado, que irritou todo mundo. Mais de 42 mil torcedores presentes no Maracanã não gostaram nada daquele resultado xoxo de 1-0 do primeiro tempo. Aí veio o segundo tempo e o Flamengo continuava com aquele joguinho de pelada de final de semana. Eu confesso para vocês que já estava começando a me irritar com a indolência do time, que parecia que estava se preparando para pular o carnaval, para desfilar numa escola de samba. Porque o Volta Redonda cresceu na partida e aos 12 minutos o tal de Vini Moura acertou um balaço na trave direita do Matheus Cunha. Quase que o cara empata o jogo, tremendo susto. Mas aos 16 minutos o Tite, que não é bobo nem nada, vendo aquela acomodação do time, trocou todo o meio de campo reserva. Tirou o Ala, tirou o Vitor Hugo, o De La Cruz, que não estavam jogando bem, e colocou o Pulgar, o Gerson e a Arrascaeta. E aí sim, né? Como num passe de mágica, o time cresceu verticalmente, foi para cima e foi infinitamente superior ao bom time do Volta Redonda. E venceu com facilidade por 3-0, com gols do Pedro de pênalti aos 38 e Ayrton Lucas nos acréscimos lá aos 49, depois de um bolão do Arrascaeta que simplesmente acabou com o jogo. O chileno Pulgar tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o próximo jogo contra o Bangu, no dia 15, quinta-feira que vem, pela 8ª rodada do Carioca, na Arena Batistão, em Aracaju, no Sergipe. Eu estava ansioso, esperando a estreia do Matias Vinha, mas quando saiu a lista dos relacionados, eu fiquei decepcionado, né? Fiquei sabendo que ele foi regularizado apenas na última segunda-feira. E a partida desse fim de semana foi válida pela terceira rodada do Carioca. E por isso, o jogador ainda não estava com a documentação ok. E talvez por essa sombra aí do Vinha, o Ayrton Lucas teve uma partida maravilhosa. Foi, para mim, a melhor partida dele da temporada. E voltou a brilhar com um bonito gol no finalzinho do jogo. Essa foi a 5ª partida consecutiva que o Flamengo não toma gols e com a vitória pulou para 15 pontos e alcançou a vice-liderança do Carioca atrás apenas do Fluminense, que tem 17 pontos. Alô, produção, coloca aí pra gente os melhores momentos da partida de ontem. Agora vamos falar rapidamente de jogador por jogador. O que eu vi? Matheus Cunha, né? Não teve muito trabalho, mas passou segurança para a defesa e para a torcida. E com a bola nos pés ele foi muito bem e na jogada do primeiro gol ele lançou no corredor onde estava o Luiz Araújo, que recebeu, penetrou e deu uma linda assistência para o Gabigol fazer. Aquela assistência, faz e me abraça. E o Gabigol fez um gesto muito bacana de humildade, beijou a chuteira do Luiz Araújo. Bacana, nota 6 para o goleiro. Wesley estava muito preocupado, né, em se livrar logo da bola para não errar. Ele continua com aquela mania de jogar a bola para trás e para o lado. E na única vez que ele conseguiu ir na linha de fundo, ao invés de cruzar, como todo mundo estava esperando, o cara deu um bicão para cima do travessão, isolando a bola lá na rua. E ainda por cima levou uma bronca do Gabigol, que estava esperando o cruzamento. Mostrou muita dificuldade no apoio, mas não comprometeu defensivamente. Na web, depois do jogo, grande número de torcedores não poupou críticas à atuação ruim do garoto. Nota 4.
Fabrício Bruno, mais uma atuação segura, bem nas bolas altas e fez bons lançamentos verticais, nota 6. Davi Luiz fez uma boa partida, bem também nas bolas altas e nos lançamentos longos. E com ele em campo, a saída de bola do Flamengo fica bem melhor, nota 6. Ayrton Lucas, muito bem no jogo, principalmente no apoio. Chutou, cruzou e fez um belo gol no finalzinho, que me fez lembrar aquelas atuações que o levaram para a seleção brasileira. Gostei muito de você, Ayrton, nota 7. O Alan, partida discreta, sem brilho, mas cumpriu bem o seu papel no combate e mostrou bom passe ao errar somente 2 de 39 tentados. Num dos passes que ele acertou, achou lá o Gabigol, na entrada da área com uma bonita enfiada vertical. Nota 5,5. Pulgar entrou e deu mais qualidade no meio de campo. Fez o feijão com arroz e, na minha opinião, fez uma boa partida. Nota 6. O De La Cruz, na função do Arrascaeta, ele não fez a diferença, mas mostrou a habitual movimentação. Deu opção por dentro e pela direita e arriscou o chute de pé esquerdo muito bom que passou rente. Nota 5,5. O Arrascaeta entrou muito bem no seu lugar e mudou a cara do jogo, dando mais dinâmica e com uma alta participação ofensiva. Fez um gol que não valeu, sofreu um pênalti convertido pelo Pedro e ainda por cima deu uma linda assistência para o Ayrton Lucas no finalzinho. Para mim foi o cara do jogo, nota 8,5. O Vitor Hugo, mais uma partida apagada do garoto, que chegou a ser vaiado quando tocava na bola. Com o Tite, ele ainda não mostrou aquele futebol que garantiu aí o status de uma das principais promessas do Flamengo. Muito lento, parece que está sem confiança. Nota 4. O Gerson entrou muito bem e assumiu a braçadeira de capitão logo. Fez a bola rolar mais, com jogadas verticais, com espaço. Ele apareceu muito bem na área constantemente e em uma linda trama combinada com o Cebolinha e o Arrascaeta, quase que ele fez um golaço, se não fosse a defesaça do bom goleiro Paulo Renato, que se não fosse ele, o Flamengo tinha feito aí uns 6 ou 7 gols. Nota 6,5 para o Gerson. Luiz Araújo, ele fez um excelente primeiro tempo e foi o dono do time enquanto a partida estava 1-0. Alta taxa de entrega ofensiva e defensiva. O belo drible no gol e o ótimo passe também no gol para o Gabigol. Terminou como o melhor finalizador do time. Até a entrada do Arrascaeta, eu estava dando para ele o cara do jogo. Nota 8. O Cebolinha, entrou no seu lugar e no pouco tempo que esteve lá em campo, participou de bonitas triangulações. Nota 5,5. Gabigol se movimentou bem, finalizou com muita qualidade depois de receber um bolão açucarado do Luiz Araújo. Teve outras 2 oportunidades também através do Luiz Araújo, mas não conseguiu aproveitar. Vai retomando aos poucos a sua confiança. Nota 6,5. O Pedro, entrou em seu lugar aos 29 do segundo tempo, cobrou a primeira penalidade sofrida pelo Arrascaeta muito mal. E o goleiro Paulo Renato fez uma boa defesa, mas o VAR mandou voltar. Por quê? Porque ele se adiantou. Na segunda cobrança do Pedro, o goleiro foi para um lado, a bola foi para o outro. 2-0 para dar aquela tranquilidade no time. Eu vou dar nota 6 para o Pedro. O Bruno Henrique, mais uma vez, não fez a diferença. Mas ele conseguiu ir à linha de fundo em algumas vezes. Eu achei que ele foi melhor no primeiro tempo e por ter jogado o tempo todo debaixo daquele calor tremendo que fez aqui no Rio de Janeiro ontem, ele saiu de campo com semblante de zumbi, estava muito abatido. Nota 5,5. O Tite, ele deu rodagem ao elenco e ao ver que a equipe estava devagar na etapa final, sabiamente colocou os titulares em campo e matou o jogo. Eu, sinceramente, não gosto desse negócio de ficar colocando um time a cada jogo, porque assim o time nunca vai ter conjunto, nunca vai ter uma identidade. Tem que jogar quem tiver melhor, doa quem doer. E o que não dá, na minha opinião, é o Tite ficar querendo agradar todo mundo. Ele gosta disso. A gente já viu que esse filme aí não foi bom. O Sampaoli foi tentar fazer isso e o resultado foi desastroso. Vocês lembram? Cada jogo era uma escalação diferente. Eu vou dar nota 6 para ele, porque ele teve aí
a humildade de ver que errou e fez as mexidas necessárias no meio de campo que melhoraram substancialmente o time e que liquidaram com a partida, né? Para o time que estava em ritmo de treino, mas depois da entrada do Pulgar, do Gerson e principalmente do Arrascaeta, eu vou dar nota 7 pela boa vitória e contra um time muito bem retrancado pelo seu técnico Felipe Maestro, aquele ex-vascaíno. Aí eu te pergunto, qual a nota que você dá para a atuação do Flamengo ontem? Coloca aí. Lembrando, acertei o placar de 3-0. O meia Igor Coronado, que acertou a sua rescisão de contrato com o Al Ittihad da Arábia Saudita e tem negociações avançadas com o Corinthians, nos últimos meses teve o seu nome também ligado ao Flamengo. O Flamengo analisa no mercado a contratação de um meia, porque falta um nome mais experiente para ser reserva do uruguaio Arrascaeta, né? As outras alternativas do nosso elenco são jovens revelações, como é o caso do Vitor Hugo e do Matheus Gonçalves, que eu não sei por que o Tite não bota o garoto para jogar, impressionante. A diretoria chegou a negociar a contratação do Gustavo Scarpa, né? Mas o jogador acabou assinando com o Atlético Mineiro. E outra preocupação é que deve perder aí o Arrascaeta e o De La Cruz por pelo menos 9 jogos, porque o Brasileirão não vai parar durante a Copa América, o que eu acho um tremendo absurdo, vamos combinar. E por isso, o Igor Coronado, ele entrou na pauta do Flamengo, que fez o contato e se interessou pelo meia de 31 anos, segundo informações do jornalista Matheus Leal, mas a resposta que recebeu não foi nada agradável, não foi a desejada. O Rafael Brandino, que é o agente do Igor Coronado, já tinha se manifestado oficialmente e afirmou que não tinha oferecido o jogador para o Flamengo. Segundo disse o Matheus Leal no X, que é um antigo Twitter, a diretoria do Flamengo acredita que o empresário está fazendo um forte lobby para o meia acertar com o Corinthians, que oferece a ele um contrato de 2 temporadas. Imagina-se que o empresário prefira ir assinar com o Timão pelo fator de concorrência, né? No Clube Paulista, o Coronado chegaria com status de grande contratação e muito provavelmente seria titular do time. Será que ele sabe aí que o Corinthians está devendo Deus e o mundo, está com o Pires na mão? Será que o cara sabe disso? Já no Flamengo, o meia de 31 anos teria que brigar por espaço, já que o Arrascaeta é o titular indiscutível. O jornalista Matheus Leal comparou com o caso do Scarpa, que recebeu indireta dos dirigentes do Flamengo pelo mesmo motivo de ter que competir por uma vaga no time principal. Com o meia ex-Al Ittihad distante do Flamengo, né, o Mengão vai precisar analisar outros nomes. Uma possível saída seria deslocar o meia Nicolás de la Cruz para o centro do campo, como aconteceu nesse sábado. Mas ele também deve desfalcar o Flamengo pelo mesmo motivo do Arrascaeta, convocação para a seleção uruguaia. Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você ajudou demais o nosso canal. Muito obrigado! Logo depois da vitória por 3-0 contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca, o Marcos Braz conversou com a imprensa no Maracanã e falou sobre diversos assuntos, principalmente do mercado da bola, do Léo Ortiz e de um ponta-direita. Em resposta ao repórter Gabriel Orfão, o Marcos Braz revelou que não pretende contratar um ponta-direita nesse momento, jogando uma ducha de água fria nos torcedores do Flamengo que esperavam por um reforço para a ponta-direita. As reuniões em relação às análises do elenco são semanais, contínuas, e a gente entende que precisa contratar para uma outra posição, não essa. Nesse momento, a gente está tentando o Léo Ortiz, tentando analisar outros nomes também. Aspas, é ruim falar em plano A, plano B ou plano C, porque aí o jogador não vem, ele se encaixa automaticamente na letra subsequente. Então não é isso. A gente vai analisando, entrando em contato com quem é responsável pelo jogador e aí a gente vai tentando aí as contratações. Além disso,
o Braz falou sobre a situação que envolve o zagueiro Léo Ortiz, as possíveis saídas do Thiago Maia e do Matheus França, o antigo Mateuzinho, e sobre a possível renovação do Gabigol. O Flamengo segue na novela para conseguir contratar o zagueiro Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. Ele revelou que as conversas estão seguindo e, por conta dos altos valores, ele entende ser natural a demora de consenso entre as partes. Aspas, é muito ruim sempre ouvir sobre essa novela, mas não é novela não, são números grandes em que a gente precisa analisar se são pertinentes. O detentor do jogador quer um determinado valor, mas o Flamengo entende que tem que pagar outro valor, disse lá ele. A gente continua em negociação. Se um dia quem está vendendo entende que não tem que ficar mais na negociação e quem está comprando não precisa mais, ela se para. Por enquanto é isso, afirmou lá Marcos Braz. O tempo de contrato do Léo Ortiz com o Flamengo já está bem alinhado com o jogador e com o seu staff, e seria por 5 temporadas. Vale lembrar que o Léo Ortiz jogou ontem, jogou muito bem e marcou um gol de cabeça, que foi o gol de empate do Bragantino contra o São Bernardo pelo Campeonato Paulista. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão. Parabéns pela vitória. Mais uma.